Vou dar um exemplo aqui para você, como se fosse um relacionamento abusivo, tá? É até um tema meio polêmico, mas é o mesmo formato. Vamos supor uma mulher que nunca passou por um relacionamento abusivo. No mundo dela, ela acha que tudo que está acontecendo ali dentro daquele relacionamento é normal. E muitas vezes ela ainda se culpa por certas coisas que acontecem. Mas e quando essa mulher passa por uma transformação e ela entende que o amor não deve doer? Porque o que acontece dentro de um relacionamento abusivo? O parceiro, ele se coloca numa posição de que ele está sempre certo, que ele sabe conduzir aquela conversa de uma maneira que é sutil. E a mulher que está ali sofrendo aquele relacionamento abusivo, ela nem percebe isso. Porém, a mulher que já passou por essa situação, já compreendeu que não é saudável, ela sabe se pôr diante daquela situação. Ela sabe se privar daquilo que está acontecendo. Mas por que ela não fez isso antes? Porque antes ela não tinha consciência de que aquilo não era certo. Porque aqui eu vou mostrar para você os 3 erros que são inaceitáveis para social media iniciante. Porque um dia, se isso no meio aí do caminho da sua profissão aparecer, você vai saber que isso é inaceitável, você aceitar. Quando você tem um acompanhamento de um mentor, você tem com quem conversar sobre esses assuntos. Se essa pessoa já passou por aquilo e ela sabe orientar você, o grande benefício é você entender essas fases, você saber se posicionar diante de algumas situações que aparecem para você no dia a dia. E vão aparecer. Isso acontece no dia a dia do social media. E por que eu escolhi fazer esses 3 erros? Porque pode ser que em algum momento da sua fase de social media você se depare com essa situação. E por falta de experiência, você acaba achando que isso é normal. E você acaba aceitando isso. Só que isso, ao longo do tempo, afeta você. Então, o que seria o grande primeiro erro de um social media amador? Que eu, de verdade, considero um erro inaceitável. Ser a social media pasteleira. Vou até pôr aqui na tela para você entender o que eu estou falando. Então, vamos tirar esse tema aqui e vamos pôr esse. Ser a social media pasteleira. Diana, o que é ser uma social media pasteleira? Nunca ouvi falar sobre isso. Ser social media pasteleira é aquela social media que fechou com o cliente hoje, amanhã sai fazendo um monte de coisa para o cliente pede algum trabalho para ela e ela já responde, não, é para já vou fazer para você. Você não pode confundir isso com eu sou proativa. Tá tudo bem você ser proativa. Eu sempre que eu posso, se um cliente me pede alguma coisa assim de última hora, eu vou lá e faço para ele se eu posso fazer dentro daquele momento. E tá tudo bem, não é errado isso. Mas o grande erro de você ser uma social media pasteleira é você fazer o que o cliente pede para você de última hora e não explicar para o cliente o porquê que ele não pode deixar para pedir aquilo para você em última hora. Então é importante você se comunicar com o cliente. Não se torne a social media pasteleira. Por quê? Vai chegar no momento que o cliente ele vai achar que é sua obrigação responder ele na hora que ele quer. Ou, achei ali uma ideia de um conteúdo e eu quero que a minha social media faça isso daqui, eu vou mandar para ela, ela vai fazer já. Então, qual que é a comunicação que você deve ter com o seu cliente para você não cometer esse erro? Se você vai resolver fazer isso para ele nesse momento que ele pediu para você, beleza, sem problema nenhum. Mas explica para esse cliente, fala assim, ó, então, nesse momento eu consigo parar minhas outras tarefas e executar isso que você está me pedindo. Porém, numa próxima vez que isso aconteça, eu preciso que você me mande com antecedência isso, para que eu possa fazer com mais calma, para que isso seja executado de uma forma que eu possa analisar ou até melhorar esse conteúdo. Porque eu trabalhando com o tempo, a execução ela é muito mais certeira.
ela é muito mais bem feita. Entende a diferença de você falar para o seu cliente, ah, não vou fazer, não posso fazer. Eu não estou ensinando você a fazer isso. Eu estou te falando que o erro que você não pode cometer como social media é se colocar como uma social media pasteleira. Por que pastel? Vou contar o porquê que eu estou usando o nome pasteleira. Como que funciona o pastel? Você vai lá na feira, pega a sua fichinha para comer pastel, aí você chega lá na barraquinha da feira e pede. Nem 3 minutos o seu pastel está pronto, não é isso? Então, não seja a social media pasteleira do seu cliente. A questão é que em algum determinado momento, você vai cometer algum erro por causa de você querer fazer isso rápido. A responsabilidade, ela é toda sua. Então, o primeiro erro que a social media iniciante comete é exatamente esse. É querer ser a social media pasteleira, que faz tudo, chegou alguma coisa de última hora, ela tá ali, ela faz para aquele cliente. Uma coisa que você tem que entender é que urgente é algo que a outra pessoa não fez na hora que ela deveria ter feito. E aí, se a pessoa chega a falar para você que é urgente, ah, faz isso aqui para mim que é urgente, é porque ela negligenciou o que tinha que ser feito naquele momento. Quando as pessoas te pedem algo e elas julgam que isso é urgente, é porque a pessoa não fez no momento que tinha que fazer. Então, o primeiro grande erro de uma social media que está iniciando no digital é ser aquela social media pasteleira. E pega ali, faz tudo de última hora, aí é urgente, aí ela para tudo que ela está fazendo para fazer aquela demanda que chegou em cima da hora ali que o cliente pediu para ela. Então, esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro de uma social media é a social media que faz de qualquer jeito. O que eu quero dizer com o social media faz de qualquer jeito? Deixa eu só deixar as letras iguais, porque eu gosto de seguir o texto igualzinho que está aqui. A social media faz de qualquer jeito é aquela social media que ela não tem um contrato de trabalho com o cliente. É aquela social media que faz as coisas pelas quais não está ganhando para fazer. Então, vamos começar aí pela questão do contrato de trabalho. Quando você vai trabalhar numa empresa, vamos pegar o exemplo aí de trabalho em uma empresa. Você vai lá se candidatar a uma vaga de trabalho numa empresa. O que essa empresa fala para você? Ó, a gente está contratando e o horário de trabalho é, sei lá, das 8 às 5 horas da tarde, com um intervalo de 1 hora de almoço. Você vai trabalhar de segunda a sexta. A empresa não faz isso quando ela vai contratar você para você trabalhar para ela? A empresa deixa isso muito bem claro. Então, por que quando você vai fechar um contrato de trabalho com um cliente, por que você faz de qualquer jeito? A social media faz de qualquer jeito é aquela que não tem um contrato. Se ela não tem um contrato de trabalho com o cliente dela, você concorda comigo que o cliente ele não vai saber quais são as funções dele dentro daquele trabalho? O cliente não vai saber, porque você não fez um contrato com ele. Então, não seja a social media faz de qualquer jeito, seja uma social media que faz o trabalho da forma correta. Quando o cliente chega até você, qual que é a sua função? Olhe o seu cliente como se você estivesse contratando um colaborador para sua empresa. Perceba se você vai conseguir ajudar ele, se ele vai colaborar com você. Deixe bem claro para ele quais as funções dele, porque o cliente, sim, ele tem funções junto com o social media. Nada aqui funciona sozinho. Então, quais são as funções do cliente? Fornecer o material para você, imagens, vídeos. Essa é a função do cliente. A função do cliente é ele analisar junto com você. Você vai apresentar para ele aquele conteúdo que você vai levar na rede social, e a função dele é sim tirar o momento e analisar se aquilo está de acordo com o que ele quer também. A rede social é dele, a rede social não é sua. Então, quando você faz um contrato de trabalho com o cliente, você explica isso para ele e fica muito bem claro para as duas partes quais são as funções de cada uma delas. Outra coisa que a social media faz de qualquer jeito, que é um dos erros aí, é fazer as coisas pelas quais ela não está ganhando para fazer. O que eu quero dizer com isso? E isso é um gancho aqui do contrato com o cliente. Se você não fez um contrato com o cliente, pode ser que o cliente fechou com você
E ele acha que você vai ali fazer tudo que ele pedir. Ah, tô pagando X valor para ela por mês, então ela tá ali, ela trabalha para mim, ela vai fazer o que eu pedi para ela. E isso é um grande erro. Você, como social media, você pode, e o cliente ele vai te enxergar como alguém de confiança. Então ele vai pedir a sua opinião com relação alguns determinados trabalhos que ele vai executar dentro ali da empresa dele. Se ele precisar de alguma arte extra, com certeza ele vai chamar você e ele vai perguntar se você faz. E tá tudo bem você fazer, se você sabe fazer, sabe prestar esse serviço. Mas você tem que deixar claro para o seu cliente que é um trabalho à parte daquilo que você está prestando de social media para ele. E quando é um trabalho à parte, você tem que cobrar esse trabalho à parte do cliente. Nossa, Diana, mas é só uma artezinha. Por um acaso, você vai lá no seu cliente, você chega na prateleira ali da empresa dele, pega algum produto dele e sai sem pagar? Você não faz isso. Porque se você for lá na empresa do cliente que você atende e você consumir algum produto, você vai pagar por ele. Se você for, sei lá, você atende uma manicure, por exemplo. Aí você vai lá fazer a unha na manicure. Você não vai pagar pela unha que você está fazendo? Vai! Então, a mesma coisa o cliente com você. Qualquer trabalho que você fizer extra para o cliente, você deve cobrar por aquilo. Então, o ponto inicial aí já começa nesse contrato de trabalho que você vai fazer com o seu cliente. Se você faz o contrato, dentro do contrato já está todo o escopo do serviço que você vai prestar, e ali também já está muito claro que se ele precisar de algum serviço à parte, o pagamento, como o próprio nome diz, é à parte. Então, esse segundo erro aí da social media iniciante, eu espero que você não cometa. Não comece o seu trabalho sem um contrato, sem estar muito claro quais são as suas funções e quais são as funções do seu cliente. Não faça coisas à parte para o cliente sem cobrar dele. E se você quer cobrar, se você quer dar um mimo ali naquele momento, pode fazer, mas comunique ele que nesse primeiro momento você não vai cobrar por aquilo, mas que nos próximos, caso ele tenha necessidade de próximos, o valor é X reais. Tá tudo bem, o cliente vai entender isso. Então é seu papel, é você que tem que colocar as suas regras. E qual que é o terceiro grande erro que social media iniciante comete? É ser a social media árvore. Sei que é uma social media árvore, Diana, nunca ouvi falar nisso. É aquela social media que ela só atende o cliente de forma presencial. A social media que atende o cliente apenas de forma presencial. É aquela social media ali, enraizada, por isso que eu coloquei o nome de árvore. Ela está enraizada ali. Se precisa fazer uma reunião, ela não faz reunião online, ela só faz presencial. Se precisa fazer foto para o cliente, ela não indica um fotógrafo, ela quer ir lá fazer as fotos para o cliente, ela quer ir lá fazer os vídeos para o cliente. Qual que é o grande problema de você que está iniciando tomar essa posição de social media árvore, enraizada ali? É que você acaba se limitando. Você vai limitar o seu espaço de trabalho. Você concorda comigo que se você só trabalha de forma presencial, você só vai conseguir ter cliente no lugar onde você mora, na cidade onde você mora. Hoje eu tenho cliente em outros estados, mas por quê? Porque desde o início eu tive essa doutrina do social media que atende de forma online. Principalmente quando veio a pandemia, as pessoas elas ficaram ali acostumadas ao online. Então não seja a social media árvore, que tudo que tem que resolver tem que ir lá olhar para o cliente. Tem cliente que vai querer olhar para sua carinha. Se ele mora na mesma cidade que você, principalmente, ele vai querer que você vá até aquela empresa. Mas deixe muito claro sobre esses pontos. O cliente ele precisa entender que você também tem outros clientes, que ele não é exclusivo. Ele precisa entender que você tem o seu tempo, que para você fazer uma reunião precisa estar marcado, mas principalmente não crie raízes. Deixe o cliente entender que o seu trabalho funciona perfeitamente de forma online. Ah, Diana, mas eu preciso de fotos dos meus clientes. Tudo bem, você pode indicar um fotógrafo que faça esse trabalho, que vá lá até aquela empresa
Em um único dia ele faz todo aquele trabalho e o cliente vai mandar o material para você. Então, não seja a social media que comete esses 3 erros aqui. Vamos só recapitular. A social media que faz de qualquer jeito, peraí, tem aqui, ó. A social media que é a social media pasteleira, que é a social media que faz tudo ali rápido, o cliente mandou, ela está fazendo, e eu já falei que não tem problema fazer isso, mas você tem que explicar para o cliente que nesse momento você está fazendo, porque você conseguiu naquele tempo, porém, nas próximas vezes é muito interessante ele te mandar isso com antecedência. Não seja a social media que faz as coisas de qualquer jeito. Então, o que seria a social media que faz as coisas de qualquer jeito? Que começa o trabalho, fala com o cliente ali pelo WhatsApp hoje e amanhã já quer fazer post na rede social do cliente. Não é assim que funciona. Social media ele trabalha com estudo, com passo a passo daquilo que ele vai executar. Então, não cometa esse erro de ser a social media faz de qualquer jeito. E o nosso terceiro erro, não seja a social media árvore, aquela social media enraizada, que só atende clientes de forma presencial, que não se abre para o mundo do digital. Então, não cometa esses 3 erros. E eu espero que isso aqui fique muito bem claro, porque no decorrer aí da sua profissão, com certeza esses pontos eles vão aparecer. Se você anotou e se você entendeu, você não vai correr o risco de passar por isso. É igual o exemplo que eu dei aí de relacionamento abusivo. Se a gente passa por ele uma vez, nas próximas vezes a gente não cai mais, porque a gente já entendeu o que funciona, como não funciona. Então, se você entende esses 3 erros aqui e você não os comete, você já está facilitando aí a sua vida como social media.